concordo, concordo. Eu acho que principalmente porque o problema é que o futebol brasileiro às vezes deixa a gente ressabiado com algumas opiniões porque muda muito rápido. Mas, ao que parece, o Flamengo está fazendo uma pequena modificação no elenco aos poucos, uma pequena reformulação, já pensando também em 2024 com o Sampaoli. Então, eu acho que esse é um ponto muito positivo. O Alan já conhecia o Sampaoli já conheceu o Alan, eu acho que é um ponto positivo. Tanto que o primeiro jogador assim que voltou a jogar muito bem, desde que o Sampaoli assumiu, porque ninguém no Flamengo vinha bem, a exceção era o Ayrton Lucas e o Pedro, né? Que, inclusive o Pedro até deu uma caída, mas foi o Gerson. Porque o Gerson, cara, o Gerson vinha pavoroso o ano todo. E aí, porque o Gerson conhecia o Sampaoli já conhecia o Gerson. Então eu acho que isso pode ser um plus. O Alan saber a forma de jogo do Sampaoli. O Pulgar é um cara que cresceu muito com o Sampaoli. Quer dizer, ele está trazendo jogadores que ele já trabalhou, que ele conhece, que deram certo com ele e que vão encaixar. O Alan tem tudo para encaixar muito bem no time do Flamengo, né? Você, por exemplo, imaginar o meio-campo Alan, Pulgar, Gerson e Arrascaeta é um negócio, né? Hein? Esse meio-campo aí é covardia. E outras possibilidades que a gente já falou aqui semana passada. Mas eu acho que ele vem... Olha, o Alan, ele foi um dos principais jogadores do Atlético naquele ano de 2021, né? Onde o Atlético ganhou a Copa do Brasil, onde o Atlético ganhou o Campeonato Brasileiro, né? Ele foi um dos principais jogadores do Galo, sem dúvida alguma. E no ano passado também, embora o Atlético tenha perdido o rumo no segundo semestre, quando perdeu a Copa do Brasil para o Flamengo, foi eliminado da Libertadores pelo Palmeiras, mas o Alan, ele era um cara que também se destacava muito naquele time. Ele tirando o Hulk naquela época lá, porque agora tem o Paulinho, né, que também está se tornando um protagonista do time do Atlético. Mas naquela época que o Hulk estava isolado na frente, não tenha dúvida de que o Alan era talvez o segundo jogador em importância daquele time do Atlético. Ou se não fosse o segundo, estava ali entre os 4 primeiros. Tinha uma espinha dorsal, né? O Júnior Alonso, o Arana também estava bem, o Alan, o Zaratio e o Hulk, era mais ou menos... Nath Fernandes e tal. Mas então, ele sempre foi um cara que se destacou muito, né? E foi muito importante. Tanto é que, além de ser o Flamengo, que é um time que é rival do Atlético, a torcida quer a permanência dele, e o Atlético só vai vender porque precisa do dinheiro e porque o jogador manifestou que tem interesse em sair. E aí tem muita gente no chat que às vezes que fala que o Flamengo não olha o mercado sul-americano. Gente, isso aí é uma coisa que eu às vezes critico, muita gente, mas é um modus operandi da diretoria. A diretoria do Flamengo definiu que se for para gastar uma quantia alta, é melhor gastar. Eu não estou falando que é certo nem errado. Eu nem acho certo, mas enfim. É melhor gastar num jogador já pronto e já experimentado do que num jogador que eles entendem que ainda é jovem na América do Sul, que ainda não foi testado. E isso aí, eu faço uma leitura também interessante. Isso demonstra um prestígio muito grande do Sampaoli. Vai demonstrando que ele, depois que Jorge Jesus foi embora, é o treinador com mais moral com a diretoria do Flamengo. Porque o Flamengo está se empenhando em trazer os jogadores que ele quer, como não fez com nenhum outro pós-Jesus. Paulo Souza pediu reforço, veio um jogador que nem ele pediu, no caso o Marinho. O Rogério Ceni, eu confesso que não me recordo se houve alguma contratação no período, acho que não. O próprio Vitor Pereira chegou a reclamar, olha, não me deram os caras que eu estou querendo e tal, a gente precisa de uma reposição para o João Gomes, e no caso do Sampaoli, não. Ele demonstra aí que está afinado com a diretoria. Eu sei que o presidente Rodolfo Landim nutre uma admiração muito grande pelo Sampaoli, e desde antes dele vir para o Flamengo, eles têm um relacionamento de amizade. Era um desejo do Landim e da diretoria do Flamengo há algum tempo, mas há muito tempo, ter o Sampaoli. Então isso demonstra que o Sampaoli está com prestígio, que a diretoria está acreditando nele, está trazendo os jogadores que ele pede. E as próprias declarações dele, ele está muito empolgado. Então, é um projeto, por incrível que pareça, Alain Bimad,
que pode ser longo no Flamengo, hein? Coisa que é difícil de imaginar em um clube que teve, em 2011, o último treinador que começou e terminou um ano. Há 12 anos, isso não acontece no Flamengo. Mas isso aí é um sinal de que o São Paulo tem prestígio. Obviamente que os resultados pesarão, né? E ele está começando a dar resultados. O Flamengo não perde há 10 partidas. O título será importante para consolidar isso tudo, sem dúvida. Agora, que há uma clara intenção por essa movimentação de mercado, da diretoria, trazendo os jogadores que ele quer, que o Sampaoli está com muito prestígio dentro do Flamengo.